Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no programa Canal Planetários no Ar. E no tema de hoje eu garanto que um pouquinho de discordância vai ter, tá bom? Vocês já vão saber o porquê. Desde a antiguidade, a filosofia tenta responder se a razão humana consegue alcançar as verdades últimas ou precisa da fé. Resumindo, será que a fé precisa da razão ou a razão acaba limitando a fé? E para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, eu convidei ele mais uma vez e ele aceitou. Alessandro, seja muito bem-vindo mais uma vez no programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem aí? Tudo bem, e você, Fábio? Tudo jóia. Agradeço o convite, estou à disposição. Eu que agradeço você por voltar sempre, agradeço de verdade. E eu já estou aqui, me perguntando, a gente pode falar dessa briga, desse debate, dessa discussão? É atrito ou uma coisa encaixa a outra? Fé e razão. O que você tem para explicar para a gente a respeito disso? Bom, isso daí divide opiniões, né? Se eu conversar com as pessoas, tem gente que vai falar que não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como diz o ditado popular. E tem alguns que há conciliação entre as duas, né? Então, a gente vai puxar um pouquinho essa história, né? Porque ela não é nova, né? Por mais que nós podemos falar aqui, mesmo que a gente, aqui no lado ocidental, né? Mais ligado ao cristianismo, a gente tem 2000 anos, mas é muito além disso, né? Que já se faz esse questionamento, tá? Então, isso já vem desde os antigos filósofos, já tem essa percepção, né? Do que é... se estudava muito, né? Chamava alma humana, né? Pensamento, alma muito mais ligada à espiritualidade, embora não se desse esse nome. Espiritualidade, não se usava esse termo? Não mas aí então, não. Só para a gente contextualizar, a gente está falando de quanto tempo atrás? Grécia Antiga, Europa 2500, já? 2.500 anos atrás. Tá certo. 2.800. Tá? Então, a gente pega, por exemplo, começa muito com Platão, né? Platão, ele defendia algumas ideias centrais, que acho que porque já vai falar de outro personagem que se baseou nele, né? Então ele defendia assim: existe uma realidade superior, eterna e imutável, e tem um mundo material que é mutável e imperfeito. Então ele já fazia essas duas divisões. Ele não chamava de céu, de nada disso, né? Ele falava que existia um plano superior. Então, o que acontece? Ele fala que a verdade mesmo, com V maiúsculo, ela está não está nos sentidos, no nosso mundo aqui. Porque os sentidos são limitados, né? A gente vê uma frequência pequena da luz, a gente ouve também uma frequência pequena de sons. Então a gente não vê o todo, a gente não tem essa verdade. Então o mundo dos sentidos, como eu falei, é um mundo imperfeito, né? Que os nossos sentidos e a razão, ela se baseia nos sentidos, né? Então ele fala que o quê? A alma, ela é superior ao corpo, né? Então o que eu falei, não falava o espírito, é uma alma, e a alma muito ligada ao mental, à razão. Então existe essa ligação do espírito com a razão, né? Isso daí impactou muito essas ideias para Agostinho, né? Santo Agostinho. Platão ainda falava que acontece, ele fala, o mundo sensível, tudo muda, nasce e morre. No mundo das ideias, não, tudo é eterno, perfeito e imutável. Então, olha que isso aqui é interessante, já é um ponto, né? Só para puxar o Platão aqui, né? Então, o mundo material, ele é criado a partir de onde? O mental capta de onde? Para Platão. Ele capta desses planos superiores. Então, para Platão, existe lá o homem ideal, a mulher ideal, o marido ideal, né? Que a gente sabe que a mulher ideal, a esposa, né? Que a gente sabe que aqui no nosso mundo, todo mundo brinca, fala que não existe, né? Porque o nosso mundo, ele é mutável. Então, realmente, aqui a gente está nessa busca. E a gente busca baseado em quê? Segundo Platão, nesse modelo de homem, né? Perfeito, que existe nesse mundo superior.
Isso para tudo, né? Serve, vamos falar assim, tem o computador ideal, tem o carro ideal, o avião ideal. E o que a gente faz? O ser humano, através da razão, ele vai aos poucos melhorando, vai fazendo um computador melhor, um carro melhor, um avião melhor, vai sendo um ser humano melhor. A ideia é que a gente vai evoluindo para chegar até onde? Até chegar, se unir a este homem cósmico, podemos dizer assim, né? Que existe nesse plano superior. Então, assim, é um plano mais assim. E aí, para a gente pegar o gancho, né? Santo Agostinho foi o primeiro que falou realmente, né? Pôs ali fé, razão, escreveu. Né? Embora tenha nome de Santo Agostinho, ele é um filósofo muito aceito, né? Inclusive fora da igreja, né? Muito renomado, né? E ele não era cristão, e ele foi estudar, gostou do Platão, neoplatonismo, e daí que ele começou a fazer sentido, e aí ele foi para a igreja, né? Igreja católica, e foi ali que ele se encontrou e começou a estudar, e foi um filósofo ali da Idade Média já. Isso já estamos falando da Idade Média, tá? Santo Agostinho. Ali o que? 1200, 300 ou antes? Por idade, por aí. Tá, entendi. Eu não tenho exatamente de cabeça quando ele nasceu, etc. É que a Idade Média é um período que acaba sendo extenso, né? Extenso, Mas certo. Vale aí a pesquisa para o nosso ouvinte aí fazer isso daí. É isso aí. Então, ele vem com uma ideia que para ele, né, depois que ele estudou isso daí, adaptando a Bíblia e todos os estudos que ele fez, ele tem uma ideia central que a fé ela precede a razão. Ou seja, você tem que crer para compreender. Ou seja, ela está internamente. Né? Então, isso está um pouco ligado com o Platão, que o Platão ele fala assim, não, existe um plano superior, que a gente está aqui, né, tentando compreender para chegar lá. Então, o plano superior, ele é anterior a gente. Então, nesse sentido que ele pega e faz uma adaptação, né, para os escritos da igreja, e ele muda, né, um pouco, né, quando o Platão falava do mundo sensível, né, que é o nosso aqui, o mundo das ideias, que é esse mundo superior. Fora da caverna, né? É exatamente isso que o Platão falava. Aquele mundo fora da caverna é superior, ali é a realidade. O mundo mutável é dentro da caverna. Só que o Santo Agostinho, o que ele faz? Ele adapta isso ao cristianismo. Né? Então, ele fala que o nosso mundo aqui material ele é criado por nós, etc. Né? Mas que a verdade eterna não está nessas coisas que a gente vive aqui, pelos sentidos. Aí, de vez ele falar que está nesse plano superior, aí que já vem uma ideia de Deus. Ele fala, a verdade está em Deus, que ilumina a mente humana. Então, e faz uma adaptação, ao invés de que Platão falava que vinha de um plano superior, né, que é impessoal. No final das contas dá no mesmo, né? Isso, mas ele é impessoal. Só que aí ele fala vem Deus. E aí a gente vê até as pinturas na Idade Média, depois para frente, no Renascimento principalmente, onde Deus é humanizado. Inclusive, acho que no teto da Capela Sistina, né? Michelangelo faz aquela pintura de Adão encostando o dedo em Deus, é exatamente aquilo. E aí a igreja adora trazer a ideia de que é um homem grandão que vive lá no céu apontando pra gente que faz de errado e certo. Foi comprada essa ideia, né? Depois até Nietzsche critica, né? Que fala que o homem, né, criou Deus à sua imagem e semelhança. Exato, né? exatamente o oposto da ideia que é pregada, né, digamos assim. Isso, exatamente. Então ele traz essa ideia de Deus humanizado, um personagem, e não um plano cósmico, que ilumina a mente humana. É o que você falou, no fundo, né, a história só é contada uma versão diferente, mas a ideia por detrás é a mesma. Por isso que ele só pega a ideia de Platão e adapta. Talvez para o momento, a gente não viveu aquela época, sem né? dúvida. Mas, enfim, talvez para uma linguagem mais acessível. Ou viveu, né? Vai saber. Desculpa, né? vai Exato, saber. Né? Só não lembra, né? Então, ele falava assim que a razão precisava de um ponto de partida que não seja racional. E da onde é esse ponto? É justamente da fé.
Então certo. precisava dessa fé, desse algo anterior, para depois você ir entendendo isso. Tá. E aí depois vem São Tomás de Aquino, que é quase contemporâneo ali também de Santo Agostinho, que ele também ele deixa bem explícito, a fé e a razão são compatíveis. Inclusive ele fala que a razão pode provar a existência de Deus, pela lógica. Ele inverte um pouco, né? Ele fala assim que a fé, na verdade, ela revela a razão, o que a razão não alcança. Então ele baseia um pouco em Aristóteles. Aristóteles ele foi aluno de Platão também, mas aí depois ele se desvincula, porque ao invés de vir do plano sensível para cá, Aristóteles vem de baixo para cima. Ele fala, pela nossa experimentação, a gente consegue contemplar Deus. E São Tomás de Aquino vai assim, nessa linha também. É como se Platão viesse de cima para baixo, digamos de cima ao plano mais sensível. Sim, mais sutil, né? Isso, para o mais denso. E o Aristóteles ele dá uma deixa disso, né? E aí São Tomás de Aquino vai falar, não, a gente vai estudando, a gente vai entendendo, e aí consigo entender Deus, a criação, como tudo foi criado. Então a gente vai evoluindo, o mental vai melhorando, vai clareando a mente, e aí a fé aparece. Né? Então, até ele diz assim, ó, se a verdade é uma só, fé e razão não podem se contradizer, porque a gente tem capacidade de discernir a verdade. Deixa eu abrir um parênteses, é só por curiosidade que está martelando na minha cabeça. Talvez isso seja aquilo que a gente pode hoje materializar na questão da religião e da ciência. Perfeito. É isso? Exatamente, é isso. Né? Isso aí você puxa um gancho interessante, né? Porque a briga muitas vezes veio, o pessoal fala que fé e razão não se bicam por causa disso, né? Você tem a ciência, e a ciência ela explica, tem que ser provado, tem que ser tudo testado, e você testa a prova e percebe como? Pelos sentidos. Então, quer dizer, você chega lá em Platão, mesmo em Santo Agostinho, fala assim, os sentidos não vai te explicar isso. Né? Precisa de algo mais. E aí, a religião também fala, não precisa provar e etc. E quem vem nessa linha, é bom que você puxou isso daí, é Immanuel Kant, outro filósofo, aí já do século XVII. Bem mais contemporâneo, né? Bem mais contemporâneo, né? Que aí ele lança uma pergunta, né? Fala assim, a razão humana é realmente capaz de conhecer realidade além da experiência? Então, olha o que nós estamos falando aqui. Que a mente consegue ver aqueles planos superiores que o Platão falou. A mente Deus, concreta? Então, aí ele fala assim, consegue? Porque a mente é baseada em sentidos, né? Tudo que você pensa, que você vê, é tudo que você absorveu, que você cresceu no meio de pessoas, conheceu na escola, experimentou experiências, e você fala, né? Muitas vezes a fé, até voltando a São Tomás de Aquino, você fala assim, a fé começa a ver, pela minha experiência de vida eu acredito em tal coisa. Então, exatamente, tudo vai partir da nossa referência. Né? Mas aí o Kant fala assim, mas eu não consigo. Não adianta você partir da razão, porque ela não vai te dar uma resposta para aquilo que vai além. E aí ele começa a separar duas coisas, né? Ele chama o que chama de fenômeno, que é aquilo que aparece para nós, que podemos experimentar, o mundo dos sentidos, nada diferente do que Platão falou, de Santo Agostinho. Só que aí ele vem também com outro nome, só dá uns nomes diferentes, né? Númeno, com N no final. E ele fala que é a coisa em si, a realidade em si, independente da nossa percepção. E aí ele não vai tanto numa coisa muito além, assim, tão extrafísica, metafísica como Platão. Porque o que acontece, né? Aqui é interessante. Isso aí vários experimentos já mostraram isso. Acontece um fato, qualquer fato. Vamos falar assim, teve uma batida de carro ali. Um cruzamento bateu, tem 5 testemunhas. Se você ouvir, as 5 estavam ali prestando atenção. Vamos pensar que as 5 estavam olhando. Se você pegar o depoimento das 5, não vai bater. Tem alguma coisa diferente. O ponto de vista de cada um. O ponto de vista de cada um.
Isso nós estamos falando de algo físico, né? O carro veio Algo pela que direita. todo mundo viu, né? Que todo mundo experimentou. Todo mundo viu. O semáforo estava com tal cor, o carro veio em uma velocidade X, o cara vai falar que estava mais rápido, o outro vai falar que estava mais devagar. Né? O outro vai falar que estava fechado o semáforo, o outro vai falar que estava aberto. Então, E às vezes isso não está nem relacionado à intenção que você tem, mas Não, pelo ângulo que você viu, você não consegue ter uma percepção da velocidade, por exemplo, né? Usando Exato. isso que você falou. Isso. Então, quer dizer, se é uma coisa física, a gente já se confunde, você imagina uma Nossa. ideia. Inclusive, depois eu quero que você responde isso que eu acabei de anotar aqui. Então, se o físico a gente confunde, como saber que aquilo que... olha, quantas vezes, e aos protestantes que eu sei que não gostam muito de mim, quantas vezes Deus mandou falar pra você, mas peraí, você já ouviu muito isso daí? Chega uma pessoa e fala, Deus mandou te dizer, você fala, mas como que você sabe? Como que realmente... Sabe, tá relacionado, porque é o ponto de vista de cada um. De cada um. Ele acreditou que ele ouviu uma voz e falou para você. Exatamente. Que voz é essa? Então, mas só uma provocação. Não, mas é interessante porque, assim, como eu falei, como uma coisa física, ela já tem discrepância. Você imagina se nós estivéssemos conversando sobre ideias aqui. Nossa. Talvez não, por porque, isso que seja tão difícil, né? Por exemplo, por isso que se fala que não se discute religião. Exato. Né? Porque cada um está escrito ali, mas cada um vai interpretar. Tanto que o próprio cristianismo, se a gente pegar só o Novo Testamento, o cristianismo, quantas igrejas cristãs diferentes tem? Depois da Bíblia, acho que tem mais de 500. Umas coisas assim, nomenclaturas. Desde Então, Martim Lutero, quando dá uma... Quando ele para ali em 1500... Fórmula, né? Então, em 1500... E por certo lado... Até tem uma coisa boa nisso, porque, poxa, as missas eram todas realizadas em latim, tudo escrito em latim. O que ele faz? Ele pega, traduz e leva para o povo. Isso traz o acesso, mas também abre margem para as trocentas milhões de religiões que tem. Eu não concordo com tal coisa. Não, a pessoa que está lá na frente do altar não pode estar de vermelho, ele tem que estar de amarelo com bolinha laranja. Pronto, vamos criar uma nova igreja, uma nova religião. E vai mais um montão de gente atrás. Então, né, abre precedente para muita igreja, sem dúvida. Então, são pontos de vista diferentes, mas a verdade é uma só. Né? Então, o Kant, né, voltando ao Kant, né, ele falava que o Deus pertence então ao númeno, que é essa realidade em si, que é uma realidade que está além da experiência visível ou sensível. Então, ele fala mais ou menos a mesma coisa, mas talvez num plano um pouco mais material do que menos sutil, né? Então, ele fala assim, a razão em si não consegue provar nem que Deus existe, nem que não existe. O São Tomás de Aquino fala que sim, que a razão consegue provar a existência de Deus. Aí Kant já chega a essa conclusão que não. Tá? Então, vai muito na linha de ciência ali, né? Porque ele já estava naquela época, já da época das ciências ali. Então, simplesmente não tem acesso, né? A razão não tem acesso a esse tipo de objetivo. Ele está além, né? Esse plano sutil. Então, mas assim, ele também não nega a Deus, ele fala que simplesmente ele não pode ser conhecido teoricamente. É um ponto de vista muito interessante esse. Isso. Ele fala que a fé, aí vem um ponto que é interessante, ele fala que a fé, né, ela não pode ser uma fé cega, nem baseada na emoção. Tem que ser uma fé racional, com fundamentos. Né? Então, isso é bem interessante. Quase que contraditório, né? Quase, porque parece que todo mundo liga a fé a sentimento. Totalmente. Como você falou, eu senti que eu tinha que falar com você, Deus falou por mim que eu tinha que falar esse recado para você, né? Eu senti, né? E não passa pela razão. E a gente sabe que as emoções, elas nos enganam, né? Quem nunca fez besteiras, né? Quando eu brinco, né? A gente fala, deixa o mental de lado e age somente pela emoção. Como é que é a ordem, né? A gente... acontece, a gente age e depois pensa, não é? É o sentir, pensar e agir. Sempre. E a gente, se pensa alguma coisa, aí sente aquela emoção e vai lá por impulso. É a famosa aquisição por impulso,
você olha, não está precisando, mas você passou, está barato, serviu, enfim, está a minha cara, né? Estava olhando para mim. Quantas vezes você já ouviu alguma mulher falar assim, aquela peça estava olhando para mim, eu tive que comprar, né? Poxa, né? Uma coisa totalmente emocional. Tá? Então, assim, é claro que a gente está falando de uma maneira bem rasa, mas sem dúvida, a lógica é a mesma quando você vai para a religião. Então a pessoa fala, não, eu tinha que falar que eu sou... Né? Então o sentimento, mas qual a razão disso? Né? Aquilo é cabível naquele momento? Faz sentido? Às vezes até faz, né? Cuidado para a gente também não discriminar. Sim. Né? Não é negar, é simplesmente não banalizar. A gente sabe que... Quer dizer, a gente acredita que existe esse contato com planos mais sutis, sem dúvida. Mas até que ponto a pessoa não está simplesmente deturpando uma ideia para mostrar que ela tem um certo contato? Enfim, é uma coisa que não tem como saber, de verdade. E é interessante porque, assim, mesmo quem fala assim, eu não acredito em nada, né? Você já está acreditando. Né? Então, a fé, ela existe pela sua... Eu acredito em algo, você tem fé. E se eu não acredito, eu também tenho fé que aquilo não exista. Então, mesmo um ateu, ele tem fé. Ele tem uma fé que algo não existe. É que a fé dele não está ligado ao sobrenatural que muitas religiões colocam. Por exemplo, eu costumo brincar falando que para você acreditar de verdade em que algo inanimado de repente começou a se juntar e surgiu uma molécula que derivou para todas as espécies de absolutamente tudo que existe no planeta Terra e que a gente é uma mera casualidade, sucessão de acontecimentos, você precisa ter muita fé para acreditar nisso. Muita fé. E tem um vídeo, um documentário muito legal, inclusive, que chama O Design Inteligente, A Origem. Vocês acham no YouTube. Aqui no canal Planetários também eu fiz um vídeo muito resumido a respeito disso, que ele fala o quão impossível, o quão ilógico é acreditar que como é que fala? Que a vida surgiu por acaso no planeta. Não, e inclusive uma porção de cientistas falam isso. É maravilhoso. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que assim, todo mundo acredita em algo. Sim, sem Mesmo dúvida. aquele que só usa a razão, um cientista, ele tem uma fé em alguma coisa. Uhum. Ele tem uma fé na matemática, na física, na teoria do Big Bang, aquilo ali é uma fé, e é física. Né? Uhum. Então, por isso que elas não são excludentes, né? Uhum. Elas se completam. Mas voltando aqui também, Vamos só lá. para terminar a ideia do Kant, né? Então ele fala que a fé, na verdade, ela nasce da estrutura da moral, da razão. Ele descreve tudo o que seria a moral da razão. A moral está ligada simplesmente aos valores pessoais. E aí vai um pouco daquela coisa do Agostinho interno, né? Aquilo que eu tenho dos meus valores, né? Porque a gente acredita, todo mundo acredita em algo, tem seus valores. Tá? E muitas vezes esses valores não batem muitas vezes com os valores de algumas sociedades. Tá? Isso aí, então é quando a gente discorda um pouco, digamos assim, do código ético. O código ético é aquela... Né? Por exemplo, hoje não é mais ético você fumar em recintos fechados. Seja empresa, restaurantes, né? Isso era antigamente. Então é um código de ética. Agora eu tenho o meu código de moral que pode ser diferente do código de ética. Eu posso achar que você pode fumar num recinto fechado, que não tem problema. Tem gente que fuma dentro de casa e, embora esteja desrespeitando a lei, mas pelo código ético dele, ele acha que está certo. Então há conflitos entre a moral e a ética, só para deixar um pouco, né, para a gente explicar um pouco aqui. Né? E aí ele chega a falar o seguinte, Kant, né? Ele fala assim, tive que limitar o conhecimento, né, da razão para abrir espaço para a fé. Olha que isso é muito interessante. Como é que é? Repete. Tive que limitar o conhecimento para abrir espaço para a fé. Por quê? Nem 100% uma coisa, nem 100% outra. Porque se eu for só fé, é a fé cega.
Se eu for só ciência, 100%, é uma ciência fria, né, que não leva em conta as coisas. Então ele faz uma junção dos dois. Então ele fala que ele limitou a fé dele, o conhecimento, né, para abrir um espaço para a fé. Porque acreditar em algo, e nem que seja pela ciência, como eu falei, você acreditar no Big Bang, o cientista vai lá, ele acredita, ele faz uma pesquisa acreditando em algo. Né? Certo. E ele só explica que é de uma maneira, é um átomo, alguma coisa, e aí você começa a explicar, e aí, se você for um estatístico, como você falou, você começa a ver a probabilidade daquilo se rearranjar, né? E por que uns se rearranjam e outros não, E né? outros não. Por que uns desenvolveram mental e os outros não? Porque entre os próprios animais, uns são mais inteligentes e outros são menos? Enfim. Porque se todo mundo é teoria da evolução da espécie, todo mundo evoluiria, todo mundo chegaria lá, né? Tem aquela brincadeira que ela não tem fundamento, tá? É só uma... Apesar de que eu acho que nenhum acadêmico vai estar assistindo a gente, de forma nenhuma. Mas se o homem veio do macaco, como é que ainda existem macacos? É mais ou menos isso, sabe? É uma piada boba, mas é que ela traz essa verdade por trás. Qual que é a razão dessa distinção evolucional? Ou é mais fácil falar, não tem razão, é o acaso. Pronto, tá resolvido. Muito simples. Isso não explica, né? Isso não explica. Realmente, a ciência, quando você pega, né? Sabe que eles falam que teve uma mutação genética ali, de uma espécie com outra, que aí gerou essa espécie humana. E os outros não tiveram essa mutação. Aí a pergunta é, por que gerou? O que gerou? Nada. Não tem resposta em nada. Absolutamente nenhuma. E aí é onde entra as tradições mais antigas. Que, enfim, deixa pra lá. Vamos continuar. Né? Então, o que a gente... Vamos trazer assim, né, o que a gente falou até agora, né? A gente tem aquele mundo sensível de Platão, o mundo dos sentidos, e aí o Agostinho fala que a fé precede a razão, o São Tomás de Aquino fala, não, pela razão a gente consegue entender a fé, entender Deus, né, chegar na fé. O Kant fala que mais pela razão que você vai também, né, e depois abre espaço para a fé. Mas e a teosofia, né? Que é o que a gente estuda aqui. Sim. Né? O que ela faz uma junção e põe aí, né, aquele tempero que eu já deixei no começo ali, citei sutilmente, né? Que ela não separa entre fé, razão e espiritualidade. Então, é um trio aí que você tem, né? Essa fé também é ligada um pouco à emoção e à razão, mas inspiradas pela espiritualidade ou aquele plano superior que Platão falava, né? Então, separar isso daí, você empobrece. Então, o cientista que vai lá só na fé, não, desculpa, só na razão, querendo provar, né? Ele vai negar absolutamente tudo e sempre vai gerar uma outra pergunta, né? Se você pensar por esse lado. Assim como a pessoa que só usa a fé, ela chega no fanatismo. Que não importa se aquilo que ela está falando tem um pingo de racionalidade, ela simplesmente vai. Tem até, acho que é uma linha de pensamento, não é uma linha, é uma frase, alguma coisa que fala assim, você não pode convencer alguém que não chegou àquela conclusão por vias lógicas. Porque convencer é vencer junto, vencer com. Então é pela razão. Tá? Então quando você vai, vou convencer você. Muita gente fala meio ruim de convencer, né? Parece algo ruim, que, não. Impositório, né? Impositório, não. Convencer é vencer com, vencer juntos. Excelente. Ou Nossa, seja, isso... Eu vou te dar uma estrutura lógica que, por exemplo, eu devo vender esse produto para você. Por que ele é bom? Porque ele tem isso, ele faz isso, ele tal. E aí você vai convencer a pessoa como é que se diz? Que aquele produto é bom ou que a fé dela não faz sentido. Só que se ela chegou que não foi por vias lógicas, a conversa não existe. Um está falando de razão, outro falando de emoção. Não tem conversa. Você está falando... mas aí você pega num ponto que eu também sempre me incomoda isso. Não adianta você querer falar para diferentes segmentos,
com a mesma linguagem. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a ciência quiser... Tá, eu estou dando um exemplo extremo, tá? Enquanto a ciência quiser provar a existência de Deus através da linguagem única e exclusivamente da ciência, muito provavelmente ela não vai conseguir fazer isso. É a mesma coisa que você querer ensinar economia usando a linguagem musical, sabe? Os desenhinhos que você usa em música. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Sim. Uma coisa precisa da outra. Até que ponto? Qual que é o limite de um para falar, não, peraí, daqui para frente tem que ter alguma outra coisa. Isso também é racional. Sim, tanto que você falou aí da ciência, me veio à cabeça uma frase do Einstein, que ele falava, o meu Deus é o Deus de Spinoza. Spinoza é um outro filósofo. Sim. Que diria que Deus é a natureza, é tudo que está aqui, é a onipresença, né? É isso. Ou seja, é o mundo sensível, mas também é aquele que criou esse mundo sensível. O manifestado, sem dúvida. O manifestado, né? Então, ou seja, o Einstein tinha essa noção. Pô, o cara era um gênio, ele sabia que as coisas não se arranjaram assim, como você disse, uma sequência de acasos quase que infinitos para chegar aqui onde nós chegamos. Mas isso é maravilhoso, Alessandro, porque Einstein, Tesla, o próprio Isaac Newton, essas pessoas todas, elas não se opunham à existência de algo maior, de uma organização, de uma inteligência. O Supremo Arquiteto, um oceano sem praias, a lei que a tudo e a todos rege, não importa. Só que vem a igreja e coloca a imagem de um homem grandão, barbudo no céu que está controlando todo mundo. Aí é complicado. Você vai aos dois extremos, né? Quem é da ciência, ele também, por exemplo, pega qualquer um, como você falou, Tesla, ele não poderia falar, isso aqui aconteceu por causa de Deus. Né? Não pode escrever isso, né? Ele perde toda a credibilidade. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Né? E a igreja, por outro lado, também, isso aqui é vontade de Deus. E fica fácil de explicar. Aí qualquer coisa se torna justificável. Isso, exatamente. Então esses dois extremos, como a gente viu, se você for por esses dois extremos, você não chega a lugar nenhum, né? Sim. Por isso que para se alcançar na teosofia, que nós falamos, a fé, a razão e a espiritualidade, né, é através do quê? De estudo, né? Porque a gente estuda, então o mental tem que estar assim afiado, a gente tem que entender. Tem a parte da reflexão, da meditação, da introspecção, aí que vem a fé, não é aquela fé emocional, mas uma fé de introspecção, de meditar sobre aquele assunto que você já estudou, você tem uma base, você faz uma conexão lógica, não é acreditar por acreditar. E aí, com isso, você vai ter experiências, né, vivências junto no nosso mundo manifestado. E aqui é onde você realmente sente que aquilo que você meditou, que você estudou, você vê se manifestar aquela verdade, né? Claro que a gente, de novo, não vai ver a verdade como um todo, mas você vai ter um ponto de vista um pouco mais amplo que você tinha antes. E quanto mais você estuda, quanto mais você medita, mais vai ampliando essa razão, que é o que o Kant falava, você vai ampliando para chegar, Kant e o São Tomás de Aquino, né? Para você entender aquela do homem, nós e o homem cósmico, como que a gente chega. Então a gente vai diminuindo essa distância. A distância. Como? Estudando, meditando e agindo, porque também só o que fica na mente não tem que ser colocado em prática. Um dicionário fechado não serve para absolutamente nada. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora tem uma questão interessante aí que você... a gente estava mencionando algumas mentes brilhantes, né, da humanidade. Eu não sei falar muito ao certo o nome dele, mas é o Carl Sagan. Sabe, né? Também não sei afirmar, não pesquisei. Essa frase ela normalmente é atribuída a ele, mas eu não sei dizer ao certo se foi ele que disse, se tem relatos mesmo escritos. Mas a ausência de provas não é uma prova da ausência. Então, essa frase eu acho ela tão completa, porque o simples fato de você não conseguir provar algo não significa que algo não exista. Não exista. Exato. Quando você tem, eu sempre repito essa mesma frase, quando você tem um céu encoberto com nuvens,
Você não vê o sol, não significa que o sol não esteja lá em cima só porque o céu está encoberto. Perfeito. É. Né? Até porque eu vou mais longe ainda, né? Você pode estar duas pessoas paradas, uma olha e fala assim, nossa, olha aquele passarinho ali na árvore, o outro, sei lá, tem miopia, tem algum distúrbio, eu não enxergo nada. Não prova que não existe aquela árvore. Bem aquele isso pássaro mesmo. na árvore. É. E aí vai ficar uma briga, um fala que tem, outro que não tem. Então você vê como que é, aquele que tem a mente um pouco mais aberta, mais experimentada, mais avançada, ele tem dificuldade de falar com aquele com uma mente menos Limitada. Não é isso, com uma mais limitada. Por isso que não se convence ninguém, né? Lembra, convencer, né? Você vai dar premissas lógicas, linhas de raciocínio, mas para quem está aqui embaixo não aceita. Não adianta. Imagina você vai explicar lá equação de segundo grau para criança que está ali no jardim. Não consegue compreender. O que ela vai falar? Você é louco, isso aí não existe. É a caverna, né? Exato. A hora que você volta, você é louco. Os grandes seres são ditos como loucos. Isso é mostrado no ano 21 do tarô, enfim. São aqueles que são tomados como loucos porque ele fala algo que ninguém entende. Exatamente. Só para complementar, claro. o que você falou, não é porque ele fala que não exista, não é porque eu não entenda. E aí que vai, acho que a grande lição. Sempre ouçam. Né? Eu lembro daquela frase que fala assim, né? O nécio, né, que é o ignorante, diz, eu sei. O aprendiz diz, assim eu aprendi. E o mestre diz, assim diz a lei. Perfeito. Então eu até brinco, falo assim, quando alguém fala, não, isso aqui eu sei. Esse Será? não sabe nada, né? Né? Não sabe nada. Ao ponto de que a prepotência e a arrogância elas podem levar a grandes tragédias, né? Humanas ou da própria divindade. A gente sabe que não adianta, né? Assim, as pessoas que elas acompanham aqui o programa, elas sabem que os convidados que vêm sempre tem uma questão de espiritualidade, a busca dessa verdade, desses fragmentos da verdade, porque a gente sabe também que as diversas manifestações da divindade, os avataras, os manus, seja ela qual for, ela sempre vai trazer parte da verdade correspondente àquele período. Lógico que assim, é o próximo, é sempre o futuro, mas com para que uma pequena parte consiga compreender o que virá, sabe? Mais ou menos assim. Então é sempre fragmentado. A verdade ela não pode ser dada abertamente, até porque a gente sabe das tragédias que já aconteceram, como na Atlântida, por exemplo, quando tudo era abertamente explícito, né? Acho que pode-se dizer dessa forma. Me corrija se eu estiver falando algo que não tem a ver. E aí entendeu-se que não, peraí, vamos aos pouquinhos, porque eles não estão preparados. Vem em dose homeopática. Mas a vida é assim, né? A gente vai aprendendo, a gente é criança, a gente vai aos poucos aprendendo. Né? Eu sempre pego a vida humana, comparo com a humanidade, né? Então a gente vai evoluindo aos poucos, a ideia é que chegamos a ser lá, a terceira idade lá, sábios, né? Para se unir ao plano superior, mas ainda tem muito chão ainda pela frente, né? Mas você chamou a atenção num ponto ali que eu acho que é interessante, como você falou, esses fragmentos, né, que esses seres trazem, né? Então a própria Blavatsky, né, a teosofia, fala assim que todas as religiões apontam para uma mesma verdade, mas por caminhos diferentes. Perfeito. Aí você fala assim, pô, então todos chegam no mesmo lugar, só que cada caminho é diferente do outro. Ele não é igual. Né? E aí eu vou falar para você, Fábio, o meu caminho, que é a minha religião, é melhor do que a sua. A sua não para vale você, nada. sem dúvida, é mesmo. Para mim exato. Todo mundo acha que existe uma fórmula pronta, que você fala, entra aqui, entra nessa religião e vai. Então, por isso que o convencimento, né, muitas religiões que querem convencer e ficar pregando, né, para as pessoas, uma coisa é você falar, como nós estamos falando aqui, quem se interessar vai buscar e vai atrás, a outra coisa é você, o pessoal brinca, laçar e trazer a pessoa que, ó, você tem que vir para cá,
que eu ouvi um chamado, como você disse, você tem que vir aqui. Olha, isso aqui é assim, faz sentido para você? Esse caminho faz sentido para você? A pessoa fala, não, esse caminho não gosto, não vou andar por esse caminho, tem lama, eu não me dou bem com lama, eu prefiro pedra, eu vou escalar, e aí tudo bem, todos vão chegar ali no ponto final. Né? Ou seja, Interessante, é interessante você pegar esse gancho, porque a gente acredita que somos todos um fragmento, né? Falando de modo muito popular, somos todos um fragmento de Deus, tendo uma experiência física, falando muito grosseiramente, certo? Sim. Será que, e aí um ponto para a gente pensar e para quem está assistindo a gente pensar também, esses diversos caminhos, eles não se fazem extremamente necessários justamente para que possa ser experimentado tudo? Então, a gente precisa chegar num ponto, como você disse, né? Blavatsky fala, existem vários caminhos. Eu tenho que chegar até Santos. Eu posso ir pela Anchieta, pela Imigrantes, pela Estrada Velha, posso ir de bicicleta, de carro, a pé, de patins, de helicóptero, de avião, dando a volta pelo outro lado do globo. Será que não é necessário tudo isso? Será que não é necessário experimentar tudo isso? Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Exato. Então, esse é um ponto assim, bem interessante e até polêmico, né? Porque se você for pensar nisso, vamos pegar aquela analogia da montanha, que eu falo, montanha, ou caminhos, né, dos caminhos. Eu vou pelo barro, o outro vai pela água, como você falou, um vai pela Anchieta, mas chegaremos lá. Mas se somos fragmentos, né, e o objetivo qual é? Ter experiências. Porque imagina se todo mundo for pela pedra. Justamente. Qual a experiência que a divindade vai ter com barro? Zero. Como que vai ter via água, lago, lagoa? Zero. Via, sei lá, grama? Zero. Floresta? Zero. Só sabe fazer via pedra. Então se um for pela pedra, outro pela lama, outro vai nadando, outro, né? A hora que chegar no final e se reunimos, né? Todas as consciências, você vem aqui, você trouxe a experiência da pedra, você a do lago, a da grama, a da mata selvagem. Só que isso é muito bonito quando a gente conta assim, né? Sem dúvida. Mas assim, eu vou nadar, muitos vão morrer afogado, o outro vai ter o tubarão que vai comer, ou né, você vai nadar no mar, enfim. O outro vai ter animais selvagens que vão matar, você vai quebrar a perna e vai ter que amputar ou vai morrer de infecção no meio da... Então o caminho não é bonito, né? Quando a gente fala, todos vamos fazendo o caminho e vamos chegar lá... De mão dada, cantando por um caminho de tijolinhos dourados da Dorothy. Não é assim que funciona, né? E aí leva um ponto de reflexão, né? O sofrimento faz parte do aprendizado. É também um caminho, por que não? É um caminho, né? Não que eu tenha que provocá-lo. Aí eu acho que é uma certa ignorância, né? Tem aqueles altos flagelos, não isso. Eu falo sofrimento pela ignorância. Se eu não soube escalar aquela pedra e quebrei a perna, foi uma falta de conhecimento, de estudo, de análise. Então, é nesse sentido que o sofrimento, eu entendo que ele faz parte da evolução. Porque a hora que você erra, você volta e fala assim, peraí, por que eu errei? Deveria, né? Pelo menos, né? Na teoria, sim. Você vai lá, por que eu errei? Por causa disso, disso, aquilo. Aí você vai lá e faz de novo. Me veio à mente agora, né, a famosa frase do Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, né? Fala que ele testou 2000 vezes, né? Ele falou assim, eu simplesmente descobri 2000 maneiras de não se fazer a lâmpada. Perfeito. Ele fazia uma, não dava certo, ele ia para outro caminho, dava certo, até que ele achou. Então, ou seja, ele foi, entre aspas, sofrendo, né? Não dá certo e volta, e aí ele vai, analisa, faz de novo, tal. Poderia ter desistido, poderia, né? Feito 2, 3 e falar, isso aqui não dá certo. Né? Então a vida é isso, né? São esses diferentes caminhos, né? Que a gente pode, vamos falar agora traduzindo, né? Essas verdades, quando a gente também fala assim, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos partículas de uma verdade única. Então eu tenho uma parte da verdade, você tem outra, e todos nós temos.
Se nós reuníssemos, como nós estamos fazendo aqui, e debater isso, ou discutir no sentido de debate mesmo, né, como se diz, duas mentes pensam melhor que uma. Você escutar o que eu tenho para ouvir, você me escutar sem crítica, sem falar, não é assim, Fábio, você está errado, a verdade é essa. Eu sei que é isso, como a gente comentou, né, do Nécio, que normalmente se pronuncia assim. Agora, se a gente ouvir, eu posso até não acreditar. Você falou uma coisa, eu falo, pô, não estou acreditando. Penso. Aí eu vou pensar naquilo, pode ser que eu chegue à conclusão que realmente o que você falou, para mim, não faz sentido. Mas sempre vai fazer, você vai falar, poxa, peraí, não, o que ele falou, alguma coisa tem. Se a gente seguir a lei da polaridade, não existe 100% de rejeição numa ideia. Você vai, talvez aquela ideia não faz sentido, a outra não, mas ele falou algo legal ali. Então, né? Então, por isso que os seus podcasts são interessantes, que as pessoas podem não concordar 100%, mas se a gente tirar um pouco daqui, um pouco dali, isso é que vai nos enriquecendo, né? Então, porque a verdade ela não se impõe. A gente vai se descobrindo aos poucos, conforme o quê? A nossa consciência vai se expandindo. E para se expandir, eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso analisar, eu preciso meditar. Então, a gente vai conversando aqui nos nossos podcasts, os outros convidados, a gente ouve uma opinião diferente e fala, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. E aí você fala, interessante, pode ser que você vá, pô, muito interessante, às vezes eu concordo 80% com aquela ideia, às vezes eu concordo 20%, mas isso vai sendo bagagem para a gente expandir aquela que eu falei, a nossa consciência, né? Então, é interessante, né? A evolução, ela predispõe uma humildade de você ouvir de qualquer pessoa, não precisa ser um sábio, não precisa... Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, fala alguma coisa. Quem nunca ouviu de um familiar antigo, né, antigo que eu falo com uma idade avançada, que não estudou, mas que sempre tem uma lição, uma palavra, que ele aprendeu com a vida, com as experiências, e pensou a respeito e falou, olha, a vida faz isso, acontece isso. Você fala, poxa, ele tinha razão. Um avô, um tio, né? Bem mais velho, que não tem todo mundo tem uma lembrança de alguém assim mais sábio e fala, nossa, nunca foi para a escola, né? É um dos meios, né? Demora mais, porque quando você estuda, você acelera. Sem dúvida. Que nem eu brinco, é que nem fazer curso, né? Você pode ser autodidata, comprar um livro, quanto tempo você vai pegar aqueles livros desse tamanho assim para você aprender? Muito tempo. Você vai lá, faz um curso de uma semana, não é que você vai aprender tudo, mas você dá um passo muito rápido. Sem dúvida. E aí, a hora que você pega o livro, você vai muito mais rápido. Faz muito mais sentido. Então, quando você estuda, quando você busca, quando você está aberta a novas coisas, a sua evolução vai mais rápida. Tá? Então, isso eu acho que é interessante, né? Tem um ponto para completar aquela ideia que você estava falando anteriormente. A ideia dos vídeos aqui, eu sempre falo, eu quero que vocês duvidem, tá? Os vídeos que eu faço sozinho e também aqui os bate-papos que a gente faz, né? Com todos os convidados. Eu quero que vocês sempre duvidem de absolutamente tudo. Mas não porque seja mentira. Pelo simples fato de despertar a curiosidade de você buscar o seu caminho. Então, assim, duvide daquilo que eu tô falando, que o Alessandro fala, que os outros convidados também falam aqui. Justamente com essa ideia que você deu. Não é convencer ninguém de nada. O mundo, na minha visão, ele deveria ser: eu não quero te convencer da minha ideia, eu quero me unir a você pelas nossas diferenças de ideia. É exatamente isso, é buscar o que me completa e o que completa os outros em mim através das diferenças que nós apresentamos. E não te convencer de que aquilo que eu falo é verdade ou não é verdade. Se como o Alessandro está falando até agora, se aquilo para você fez algum sentido, vai atrás. Se não, continue dentro dos seus estudos, da sua fé, da sua crença, da sua instituição, seja ela qual for. Mas sempre entenda que existe um limite para o outro, sabe? Não queira impor uma verdade, porque aí a gente já está falando de um outro sistema, né? Quando a gente impõe a verdade para alguém. Não, perfeito. Você coloca, assim, como eu falei, a humildade de você ver que o outro conhece algo que você não conhece ou não vivenciou,
Você pode aprender pelos outros. Muitos falam assim, inteligente é aquele que aprende pela experiência alheia. Não é? Não é? Isso muito é o papel dos pais com os filhos, né? Passar a experiência, olha, vai por esse caminho que é melhor. Esse aqui não vai porque... Normalmente a gente não obedece, né, pai e mãe? Não Mas... obedece, né? Né? Mas você vai descobrir depois quando você vira pai. Aí você vai... Pois é, verdade. Aí que a gente vai... Meu pai tinha razão, né? Exatamente. Mas isso daí acho que com o passar do tempo, com a experiência, a gente consegue... A gente trilha o nosso próprio caminho e aí olha para trás e fala, o que o meu pai falava, ele tinha razão. Ele tinha razão. Mas é importante, porque a gente só constrói esse tipo de coisa fazendo uma analogia com isso tudo que você está falando até agora. Dessa questão da fé. Até então, eu preciso ter fé para acreditar que aquilo que o meu pai fala, ou minha mãe, ou seja lá quem for fala, não é verdade. Então eu vou ter fé. Mas pensando racionalmente, eu não sei se é bem assim. Então deixa eu trilhar o meu caminho e aí quando chega lá e fala, se eu tivesse tido fé seria mais fácil. Mas o ponto acho que crucial para a gente fechar essa ideia aqui é que o questionamento é importante. Sem você dúvida. acreditou? Questiona. Por que eu acreditei? Porque senão você vai aceitar, vai ficar uma crença, uma fé cega, né? O Fábio falou tal coisa, eu concordei com ele. Peraí, mas por que eu concordei? Será que eu não estou... como fala, toda unanimidade é burra, né? Então, porque se eu falar uma coisa e todo mundo concordar, peraí, alguém tem que discordar, né? Discordar no seguinte, pelo menos questionar para que não seja mais especificado, né? E também não rejeitar nada, né? Tem gente que já rejeita, como eu falei, eu sei que é verdade o que você está falando, porque é desconfortável, né? Mas o aprendizado ele é desconfortável, porque é como assim, você vai lá, constrói olha, eu entendo que a evolução é assim. Aí a ciência é assim. Aí você chega amanhã e fala, não, descobriu alguma coisa? Não é mais assim, é assado. Então a ciência ela tem esse ponto que muitas vezes que faz ela expandir e muitas vezes a fé ela acaba sendo limitada por causa disso. A pessoa vai lá, faz um conhecimento básico que ela aprendeu ali na igreja e tal, e isso é muito salutar, só que ela para ali. O problema não é aquilo ali, é ela parar ali. Parar. Não, a verdade é isso. Exato. A verdade é isso. Não, você estudou, não, fecha. Porque assim, eu consegui, quase que como se fosse um filho, né? Eu criei, é meu essa ideia aqui, que Deus está lá, que está me ajudando, que, né? E isso que você está falando é literal. Você cria mesmo, né? Você cria. E aí aquilo ali, e você fica preso naquela ideia. E que é o contrário do que tudo que nós falamos aqui, de você expandir, de você entender, de você questionar, de você meditar. Isso faz você expandir. Se você fica radicado nas mesmas ideias, é aquela coisa, daqui 20 anos a gente se encontra e aí, Fábio, você está falando o mesmo repertório, a mesma coisa. Quem nunca encontrou um amigo de escola que você tem lá, a pessoa parece que era o mesmo, né? O linguajar é o mesmo. Infelizmente a pessoa ainda está parada, né? No seu mundinho que a gente fala, e isso que vai um pouco contra a evolução, porque a evolução é essa expansão de conhecimento, e por isso que a gente debate, a gente discute, discorda, concorda, questiona, né? E aí... Teve até um acontecimento há umas semanas atrás, foi no Instagram. Eu postei um corte, na verdade não chegou a ser um corte, foi um trechinho de um vídeo que eu tinha falado a respeito da reencarnação. Porque existe aí rolando na internet uma ideia de que supostamente a igreja católica teria sido reencarnacionista até blá 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 blá. Eu peguei e falei, olha gente, assim, baseado naquilo que a igreja prega hoje em dia, não é bem assim que funciona, mas ela se baseia na Bíblia, e aí na Bíblia tem alguns pontos e tudo, e aí sabe, uma questão mais, eu não vou ser prepotente falar investigativa, longe de mim, mas questionadora. Peraí, vamos lá, existe essa passagem da Bíblia que fala dessa forma, e se a gente interpretasse dessa maneira? E aí veio uma moça de forma extremamente educada, extremamente gentil, explicando o ponto de vista dela. E aí eu rebati, e aí ela rebateu, e aí ela falou, sugiro que você veja isso. Eu falei, eu sugiro que você veja isso. Ela falou, mas isso eu já vi, eu conheço. Eu falei também, sabe assim? E aí até um ponto que ela pegou e falou, poxa, obrigado pelo debate saudável, pelo debate respeitoso. E é exatamente isso. As pessoas precisam entender que
essa busca que muitos têm, outros não estão nem aí, mas essa busca que a gente tem pelo conhecimento, pelo fragmento da verdade, né, que nem a gente está comentando até agora, ela não deveria ser algo que a gente impõe, que a gente empurra a goela abaixo. Não é futebol, não é uma competição, é uma busca justamente sem fanatismo, porque a partir do momento que a gente transforma uma fé cega, fanática, é um passo para, que nem acontece no Oriente Médio, das pessoas colocarem um colete explosivo e virar um homem-bomba, sabe? As pessoas, elas literalmente matam por causa disso. E não é o que a gente quer. A gente quer um debate, uma discussão onde as pessoas agreguem informações e tirem as suas próprias conclusões e falam, nossa, que legal, eu posso ter o direito de pensar diferente de você. Eu acho isso a melhor parte de todas. Perfeito. E a reinterpretação das nossas crenças, ela é importantíssima. Porque, como eu falei, a gente vai lá, eu acredito em tal coisa. E aí depois vem alguém com uma diferente, você fala assim, nossa, que interessante. E aí você compara com o que você pensa, não passa, e sempre vai agregando, isso vai expandindo. Né? Uhum. Seja para provar aquilo que você... Né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala uma coisa e fala assim, isso aí é só para corroborar que o que eu estou pensando está certo. Ou não, poxa, eu estou pensando, mas eu não é? Então eu particularmente eu procuro sempre rever os meus conceitos. Claro que a gente já tem os conceitos morais, aquelas coisas. Sem dúvida. Dorsal. Sim, sem dúvida. Mas assim, acho que perfeito, você usou o termo perfeito, somos fragmentos da verdade. Então ninguém é dono da verdade. Se ninguém é dono da verdade, somos fragmentos, melhor se nos juntarmos com aqueles que assim quiserem, né, como você falou, não aqueles que quiserem impor, mas que, se quiser debater, e aí nós podemos, como eu falei, 2 mentes pensam melhor que uma, 3 mais ainda, e se mais a gente está num grupo debatendo, isso aí expande, né? Então isso é perfeito, acho que é uma mensagem ótima para todo mundo refletir. Isso serve para qualquer coisa, a gente está falando de fé, mas isso serve para dia a dia, num casal, um relacionamento, com os filhos, né? Porque isso aqui é assim, como é assim. Né? Não existe um ponto de vista do filho, do pai, da esposa, enfim, uma família, entre os amigos. Isso que você está falando faz total sentido, porque eu estava até pensando no começo da nossa conversa, toda essa questão da fé, da própria religião, porque fica meio difícil, né, a gente não associar uma coisa com a outra, tal. Isso pode ser regional, pode ser cultural e algo numa família. Uma mesma família que frequenta a mesma igreja católica, por exemplo. Então, é um pai, uma mãe com uma estrutura muito parecida, 2 filhos, 2 filhas, um casal de filhos, enfim. Eles vão ter esses valores diferentes. Não é todo mundo igual. Não pode ser todo mundo igual. E um outro ponto que eu acho muito, muito legal é pensar, por exemplo, quando eu converso com a Camila, muitas vezes. A Camila, ela tem um estudo que é um pouquinho diferente. Então, eu gosto de ouvir ela falar, porque eu gosto de buscar as semelhanças nas diferenças. Ah, ela está falando a mesma coisa, mas olha que interessante esse ponto de vista, porque ela está usando outras palavras e construindo a mesma ideia com outro material, digamos assim. Vamos construir um castelo de cartas, um castelo de areias ou um castelo de Lego. Os 3 são castelos, só cada um com material diferente. Deu para entender mais ou menos a analogia? Não, é isso mesmo. Né? Então isso acho que é perfeito, né? A gente tem que ter, assim, por exemplo, né, a gente fala, a razão, ela organiza a sua mente. Isso é importante. Para você poder explicar, conversar, né? A fé, ela dá um sentido àquilo. Porque você vai fazer, por que eu faço isso? Por que eu falo? Fica uma coisa muito mecânica, né? A gente se sente um boneco, né? Se você for pela razão, eu faço isso, acordo, faço isso, como, estudo, né? Fica, peraí, tô parecendo um robô, né? Então a fé, ela dá um sentido àquilo que você faz. Então ela traz a emoção, isso é importante, a motivação, né? Só que a experiência, ela transforma. Esse é o X da questão. Sem dúvida. Tem que pôr em prática. A hora que você põe em prática, aí a coisa você vivencia. Não é uma coisa falar na teoria, tal. Outra que você vai lá e vivencia, e aí aquilo perfeito.
Então vamos pensar o seguinte, se eu não estudar, vamos falar que eu vou lá, estudei, tenho minha fé, meditei e tive uma experiência, legal. Cheguei aqui no patamar X. Aí eu paro aqui. Falo, tá legal, eu experimentei, aquilo é verdade. E é verdade mesmo. Só que eu parei aqui. Aí não, preciso estudar mais, preciso meditar mais, aí eu vou ter uma outra experiência. Aí eu já subi um. E assim a gente vai. Agora, como nós falamos, né, muitos chegam, independente, não vou chegar aqui, não vou fazer uma escala, né? Mas chega num certo ponto e estaciona. Eu falo, não, a vida é assim, eu conheço a história, a Bíblia diz isso, e estou confortável, parei aqui. Daqui não sai mais nada. Você fala qualquer coisa, não, já tenho resposta pronta para tudo, como se tivesse chegado lá no homem cósmico, né? No modelo de Platão ali, que eu falo, cheguei, me iluminei, pronto, eu acabou. Já sei tudo, acabou. Né? Então, mas alguns se contentam com chegar, né, num certo patamar, né? Talvez também, Alessandro, seja o máximo que... sem né? sem desmerecer ninguém. É o máximo que naquele momento que enfim, é isso. Aquela expressão de vida consegue dar. Exatamente. Assim como a gente também tem o nosso limite, né? Nós temos, né? A gente brinca, mas assim, o cérebro ele é tão complexo que já estudos falavam que, por exemplo, assim, no primeiro ano de vida é tão importante que se tiver uma certa desnutrição, se tiver uma sequência de infecção, diarreias fortes, aquele ser não vai ter um cérebro capaz de desenvolver. Isso aí é neurociência, já estudo feito, né? A gente vê aqueles casos extremos, né? Que aí fala, realmente, a pessoa tem um problema mental, tal. Mas você anda na rua, a pessoa não tem, como você falou, não tem problema mental. Ele consegue chegar até certo ponto. Entender certas coisas, só que ele não passa dali. Não passa. É uma alimentação física. Aí já entra num outro assunto, que é Dharma e Karma. E aí que fica a dica, então, para o nosso próximo bate-papo, hein? A gente já entra no outro ramo ali, né? Mas assim, é uma alimentação física mesmo, né? É isso. Intelectual, mas assim, eu procuro pelo menos a minha expandir até onde vai, né? Eu sei que ela é pequena, mas eu tento lá, o cérebro é plástico, né? Plástico no sentido de plasticidade, certo, né? Então eu tento expandir até onde, vamos ver até onde ele vai, né? Ô Alessandro, deixa um recado final aí para todo mundo então, pode ser? Pode, acho que tudo que a gente falou aqui, né? A pergunta que fica para todo mundo é que onde cada um se apoia mais na sua vida? Na razão? Na fé? Na experiência? Ou nas três juntas? Tá? Então fica aí a reflexão de tudo que a gente falou, né? Pense um pouquinho, acho que refletir com calma, só responder assim, na lata, não, pensa um pouco, assiste de novo e pega certos pontos que não pegou. Eu acho que vale a pena aí a reflexão. Excelente. Alessandro, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço demais, é sempre um prazer receber você aqui, sempre muito solícito para conversar por esses assuntos que a gente acredita que engrandecem a gente e que seja necessário, né, para uma humanidade tão carente de algo bom. Eu realmente acredito que esses assuntos possam trazer algo bom, algo de bem e de belo para as pessoas, independente daquilo que elas acreditem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço para vocês, seja sempre bem-vindo e eu aguardo você no próximo. Até mais. Tchau. Excelente questionamento final. E você, apoia a sua vida onde? Na fé, na razão, na experiência ou consegue fazer uma junção disso tudo? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se você acha que alguém que você conhece também pode gostar dessa conversa, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu espero te ver em breve, num próximo vídeo. Um feliz sempre e tchau!